Alô, beleza, tudo bem? Aqui é a Fel Campos e agora nós estamos no nosso quinto episódio falando sobre construção de mapa fantástico, de uma maneira um pouco mais light, um pouquinho mais suave para aqueles que estão começando a sua empreitada para a construção de mapas fantásticos, beleza? Futuramente, caso vocês queiram, façam mapas um pouco mais rebuscados, com um pouco mais de cores e algumas outras ferramentas. Por enquanto, como eu falei aqui, esse objetivo primário é a gente entender mais ou menos como pode funcionar uma construção de um mapa fantástico e com isso colocando alguns elementos. Obviamente, colocando alguns conceitos interessantes sobre a questão da geografia, da biologia, química, etc., mas de uma forma geral um pouquinho mais tranquilo com o objetivo de fazer essa iniciação, beleza? Então, como eu falei para vocês no episódio anterior aqui, a minha mão, né, eu tenho hiperidrose, então eu vou usar isso aqui para não estragar, porque os últimos dias estão sendo muito quentes, beleza? Então, para a gente fazer aquele início, sentir um pouquinho que como está a construção do mapa, a gente vai aqui uma revisãozinha, onde a gente colocou primeiramente essa linha principal, onde eu considerei a linha do Equador, e um pouquinho aqui em cima, nessa linha mais de cima aqui, que seria um dos trópicos, para fazer um pouco da relação entre trópicos, beleza? Então, ficaria aqui uma faixa um pouco mais quente, e aqui uma faixa um pouco mais fria, e subindo mais para o frio, beleza? Então, coloquei aqui, inicialmente, duas florestas ambrófilas densas, coloquei aqui duas florestas de coníferas, e uma floresta um pouco mais espaçada, tendenciando a um pouco mais para o misto. Então, no episódio de hoje, a gente vai completar o mapa com os espaços em branco. Obrigatoriamente você precisa completar os espaços em branco? Não, não precisa, porque isso aqui é uma coisa um pouco mais para o macro. Então, esse episódio aqui serve mais para você colocar alguns outros elementos a mais que você acha interessante, seja, por exemplo, uma planície, um planalto, morros, serras, desertos, tundras, pântanos, a maneira que vocês acharem mais interessante. Beleza? Então, de uma forma um pouco mais geral, eu vou construindo aqui alguns outros elementos e colocando e pensando em algumas coisas. Porque, por exemplo, futuramente, no próximo episódio, quando eu for colocar as partes de construções humanas, algumas vilas, algumas metrópoles, alguns outros pontos que seria interessante essa colocação, a gente já vai ter já uma noção de que tipo de construção a gente pode colocar e densidade. E por isso, e ter essa noção de também aonde você quer colocar as suas cidades, vai fazer também você entender que tipos de vegetação você pode encontrar. Por exemplo, se você decide colocar um puta pântano gigantesco nessa região aqui, dificilmente você vai encontrar cidades muito grandes que sobrevivam a essa questão de um pântano um pouco mais forte, dependendo, tem que fazer um aterramento para deixar o solo um pouco mais resistente aqui. Mas a gente vai então construindo alguns elementos para completar aquilo que a gente achar interessante, beleza? Então, obviamente, não iremos deixar totalmente completo, mas a gente vai colocando alguns elementos interessantes que vão ser bem legais. Então, quando a gente vai colocar aqui, de uma maneira um pouco mais geral, colocando essa linha de raciocínio, sendo aqui mais quente, aqui mais frio, vocês podem utilizar novamente a questão da climatografia, a parte de estudo climatológico do Cooper, onde você consegue ter uma noção de que tipo de biomas você pode encontrar aqui, referente ao tipo de clima que você quer fazer. Caso você também queira usar um pouco mais do conhecimento popular, a questão de onde tem quente é floresta, onde é frio é um pouco mais florestas mais decíduas e tudo mais, mas de uma forma geral, o objetivo é a gente fazer de uma maneira um pouco mais tranquila, beleza? Então, como eu falei para vocês, eu queria fazer uma região desértica aqui em cima. Obviamente, se eu utilizasse de cores, era simplesmente pintando aqui de amarelo. Eu já teria já uma visão um pouco melhor. Então, assim, futuramente, quando a gente for utilizar de algumas ferramentas, utilizar de cores já ajuda bastante, porque isso aqui realmente é uma forma um pouco mais rústica de fazer. Obviamente, você pode colocar alguns símbolos, alguns sinais, mas de uma forma geral você pode realmente ir pensando naquilo que você quer fazer, beleza? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, antes de colocar para o mapa aqui, a gente vai fazendo alguns rascunhos interessantes. Uma coisa que você pode ir fazendo, primeiramente, é colocar, por exemplo, na hora que você for fazer alguns tipos de terrenos,
ondulações simples, como por exemplo essas daqui, aonde você pode ir associando alguns elementos, como por exemplo, eu queria colocar uma graminha, onde você pode deixar de uma forma mais simples, dando uma espaçada e colocando umas graminhas, querendo colocar, por exemplo, de uma forma um pouco mais simples. Ou caso vocês queiram, por exemplo, colocar uma coisa um pouco mais ondulada, e nisso querer colocar, por exemplo, algumas árvores como se tivesse podres, vou deixar até eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhadinha, umas árvores um pouco mais podres aqui, colocando como, por exemplo, um pântano gigante. O objetivo maior desse ponto é vocês irem construindo alguns elementos. Obviamente que quando vocês forem identificar, tudo bem, mas eu não consigo identificar a diferença entre uma coisa e outra. Não tem problema que na hora que você for colocar a nomenclatura do seu mapa, você vai ficar mais fácil de você identificar futuramente na hora, porque é mais para ter um conhecimento um pouco mais geralzão, beleza? Então, de uma forma geral, eu gostaria de fazer entre essa floresta e esta floresta uma estrutura mais de campo. Então, eu posso, fazendo os espaços aqui de uma forma geral, onde eu coloco aqui a minha graminha, e com isso eu tenho mais uma forma de colocar aqui as minhas planícies, deixando então aqui todo esse espaço aqui em relação a algumas planícies. Eu queria, por exemplo, colocar nessa parte aqui uma estrutura um pouco mais rochosa, mas não necessariamente umas montanhas, mas sim como se tivesse algum tipo de erosão. Então eu posso, por exemplo, colocar novamente aqui essas mesmas estruturas, porém colocar como se fosse algumas construções e algumas pedras, como se fosse pequenas montanhas, mostrando então essa estrutura um pouco mais rochosa. Obviamente a ideia é completar ele, então a gente vai fazendo de diversas formas. Um ponto interessante que vocês podem fazer aqui nessa região deserta é quando você colocando um pouquinho de alguns elementos que tragam essa noção de deserto. Você pode tanto colocar alguns pequenos cactos aqui, como uma representação um pouco mais abstrata, mas você pode, por exemplo, colocar que seria uma região talvez com muitos ventos, ou vocês podem colocar algumas dunas espalhados por essa região, colocando alguns ventos que mostram, por exemplo, essa região onde tem o vento para cá, porém um vento seco, por exemplo, que nasce, por exemplo, de um El Niño ou de um futuro vulcão que poderia ser estruturado aqui. Então você tem diversas formas de ir estruturando. Um outro ponto que a gente colocou, por exemplo, dos pântanos, que eu posso colocar mais nessa região aqui perto da parte costeira, como se fosse um mangue gigantesco, então eu posso muito bem colocar as partes mais ondulatórias aqui, como a gente fez anteriormente, mas colocando algumas arvorezinhas podres, umas arvorezinhas caídas, para dar essa noçãozinha aqui. Então você pode ir completando. Eu quero fazer, por exemplo, uma questão mais de transição, então não tem um problema aqui. Então você pode ir estruturando de diversos pontos diferentes aqui, principalmente os biomas. Existe uma tabela onde você pode utilizar mais ou menos uma proporção de mais ou menos quanto você quer a partir das escalas. Então, por exemplo, você pode utilizar o próprio planeta Terra e ver quais são as evoluções em até quantos graus existe um tipo de bioma, um tipo de característica. Obviamente, quando a gente fala de bioma, existem diversos pontos diferentes. Você tem a temperatura, você tem a relação das plantas, você tem que animais têm, existe toda essa relação que você faz na hora de estruturar que tipo de coisa você vai fazer. Então, quando você for estruturar o seu bioma de uma forma um pouco mais cientificamente falando,
é interessante pensar a relação de animais, plantas e tudo mais. Porém, se para a sua campanha, se para a sua história, esse nível de complexidade não é tão necessário para o entendimento da história, não é tão importante. Então, sempre quando você for construir o seu world building, sempre você tem que pensar qual é o elemento que vai ser importante na construção daquilo. Algumas pessoas chamam isso de iceberg oco, onde você simplesmente mostra a profundidade num certo ponto para mostrar que existe profundidade em outros pontos. Eu não sou muito fã dessa teoria do iceberg oco, porque para mim eu acho que o importante é você realmente mostrar os pontos que são realmente importantes. Tá? Então, quando você for construir o seu mapa, é interessante você construir os biomas, é interessante para você entender um pouquinho como funciona a questão da economia, a questão como funciona arquitetura e outros pontos importantes que fazem relação totalmente com o clima, totalmente com a vegetação. Mas fazer alguma coisa superficial, simplesmente por superficial, é perigoso, porque você pode futuramente ir quebrando algumas ideias, deixando o negócio um pouquinho menos com cara de bem feito, né? Criando assim, então, um esqueminha um pouco não tão legal, tá? Então, a gente pode ir completando da mesma forma que aqui. Como você vai vendo, você tem diversas árvores de coníferas aqui. Você pode, então, ir espaçando essas árvores, como, por exemplo, eu quero, então, que tenha um pouco aqui também, mas de uma forma mais espaçada. Vocês podem também, como, por exemplo, já que aqui é uma região mais fria, apesar de não estar tão alto aqui, por ter mais fria, pela questão de, por exemplo, futuras correntes marítimas que a gente poderia colocar para cá. Então você pode ir espalhando da maneira que você acha interessante. Da mesma forma, eu vou colocar aqui algumas graminhas sem os risquinhos. Por quê? Porque a ideia é você realmente deixar com a cara que você quer deixar. Tá? Eu quero fazer alguns morrinhos aqui que não são tão altos quanto as montanhas aqui, deixando, por exemplo, um continente muito mais para o estilo rochoso de um lado do que do outro, onde tem diversos tipos de conformações montanhosas, onde tem uma cordilheira principal. Eu quero, por exemplo, deixar em volta desse lago aqui uma estrutura de pântano, por exemplo, fazendo aqui, então, tanto aqui quanto aqui. Tá, pessoal? Então, a ideia é realmente essa movimentação. Por que eu decidi então separar esse aqui para completar o mapa deixando dessa forma? Porque quando a gente for construir as nossas cidades no nosso próximo episódio, entender mais ou menos o que existe em cada um desses pontos vai ser legal na hora de, por exemplo, construir alguns nomes, o tamanho da cidade, o nível de diferença. Então, eu deixei ainda mais, por exemplo, alguns pontos que nem, por exemplo, você pode, quando for construir a sua cidade, fazer, por exemplo, vou colocar aqui uma construçãozinha simples só para ter um exemplo. Então vamos considerar que estão aqui, tá? A nossa torrezinha representando aqui a nossa cidade. Você pode, por exemplo, fazer agricultura, onde vai pegando um exemplo assim. Você pode colocar o quadrado de uma forma mais alterada dessa forma. Então você pode ir colocando também campos de agricultura no decorrer da sua cidade, beleza? Então, realmente esse aqui é um vídeo um pouco mais curto, com o objetivo de trazer ideias diferentes para você ir completando o seu mapa, aonde não necessariamente é tão importante a gente colocar alguns elementos, caso você não queira deixar um pouco mais poluído, mas sempre é interessante você já ter alguma ideia. Beleza? No nosso próximo episódio nós vamos colocar então nossas primeiras cidades e também os nomes das regiões para começar a ter essa finalização. Beleza? E no final dessa campanha de episódios, dessa sequência de episódios, eu vou fazer uma live onde a gente vai construir um mapa juntos. A gente vai entrar tanto aqui no papel quanto mexer um pouquinho no Incarnate para a gente brincar um pouquinho nessas construções desses diferentes mapas aqui. Beleza? Deixa então, galera, nos comentários que tipo de vídeos vocês querem, quais são as outras coisas que vocês gostariam que eu trouxesse e algumas opiniões diferentes, como por exemplo alguns nomes que eu posso dar a algumas cidades,
ou ao nome do continente em si, porque no nosso próximo episódio eu vou colocar aqui os nomes e as construções, beleza? Então, deixem então nos comentários alguns exemplos de nomes que vocês gostariam que eu colocasse, de florestas, nome dos pântanos, nome das coisas que vão ter aqui. Vou deixar na descrição do episódio quais são os elementos da cidade para vocês darem opiniões dos nomes. Os nomes mais legais, os nomes mais criativos que eu achar que faz sentido colocar aqui, eu vou colocar aqui referenciando a pessoa que deixou no comentário, beleza? E também vou deixar na descrição do episódio qual é a resposta do nosso enigma que eu deixei no episódio anterior falando sobre criptografia, beleza? Usem abuso das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!